Agora eu vou fazer uma demonstração do processo de requisições mais baseado na parte do front-end. E aí, para isso, primeiro eu quero trazer aqui a documentação. Nós vamos usar esse endpoint aqui, esse get na rota pública, para testar, tá? Para identificar os parâmetros aqui e enviar. Bom, eu já deixei aqui o servidor rodando, então eu só dei um start aqui, a gente poder adiantar. E aí, agora a gente vai lá para o Insomnia fazer alguns testes. Bom, primeiro é que aqui eu deixei a URL mesmo, que a gente vai testar só esse endpoint. E da outra parte eu peguei esse endpoint listado aqui, que é o mesmo que a gente tem aqui. Então eu já deixei até alguns parâmetros aqui, né, não selecionados. E aí fazendo essa requisição, eu tenho dois itens nessa listagem. Ela é uma listagem que já vem paginada, né, toda requisição index, ela tem uma paginação. E aí eu queria mostrar algumas validações que a gente consegue fazer aqui, né? Pegando aqui na parte de limit, que é essa primeira, eu vou trabalhar só com essas duas aqui mesmo para a gente testar. Mas pegando aqui a limit, eu consigo limitar um item por página, né? Então aqui automaticamente eu gero duas páginas, eu deixei dois itens pré-cadastrados ali no banco. Então eu tenho duas páginas agora, como eu limitei a uma. E aqui é para selecionar a página, né? Caso eu não passe nenhuma página, ele vai pegar a primeira. E caso eu não passe nenhuma paginação, ele vai listar todos os dados disponíveis, tá? Então ele vai fazer tudo em uma página só. Então utilizar a paginação ali, ela também acaba se tornando uma opção. Se você não enviar nenhuma das duas propriedades, ele vai seguir funcionando com tudo que tem no banco. Lógico, dependendo da quantidade de dados, né? Não é uma ação muito recomendada. Mas aqui, por exemplo, na página, se eu passar página zero, ele vai fazer uma validação que vai me avisar aqui que a página deve ser um número positivo. Então, eu também não consigo passar uma página que não existe. Então, a contagem de páginas, ela de fato vai sair ali do número um, tá? Não do número zero. E aí, se eu listar somente uma página por página, né? Aqui eu tenho o user 1. Aí, se eu alterar aqui para a página 2, agora eu tenho o user 2. Também tem a identificação aqui de página 2. E ele também traz aqui nesse endpoint mais algumas informações, que é o total de páginas, que é o total de itens também presentes e a página atual. Bom, pegando aqui mais algumas informações, deixa eu deixar limitado aqui na página 1 por 2 itens. Eu quero mostrar também o funcionamento do include e do select. Esse include e select está presente em praticamente todos os endpoints, tá? Porque todos eles têm algum tipo de retorno. Mesmo que você atualize um dado, você ainda vai trazer de volta as informações que você atualizou. Então, mesmo que seja uma requisição de deletar, uma requisição de criar ou atualizar, o select e o include estão sempre presentes. A primeira coisa que eu queria demonstrar é que esses dois campos eles nunca são enviados juntos. E se isso acontecer, a gente tem uma validação aqui que informa que eles não podem ser enviados ao mesmo tempo. Tá? Para mostrar uma diferenciação desses dois itens, eu já deixei aqui escrito, mas aqui eu estou trabalhando com um objeto, é um JSON, aqui ele está como text, mas é um objeto JSON aqui. Aí eu passei name true, e aí eu quero mostrar, primeiro eu vou listar tudo sem limitar nada, e depois eu quero marcar a propriedade select, que está limitando o retorno somente da propriedade true. Então quando eu faço isso e seleciono, eu vou ter o retorno somente dessa informação. Tá? E aí eu acho que um dos pontos mais importantes que é esse aqui. Aqui eu vou pausar a aplicação muito rapidinho só para mostrar, mas se eu abrir aqui a tabela, eu tenho duas propriedades aqui que estão marcadas como ocultas, tá? Tanto password quanto password confirmation, confirme, né? São propriedades ocultas. Então o que eu quero mostrar é que se eu startar a aplicação, deixa ela só levantar aqui, mas enquanto ela levanta, eu quero vir aqui e aí eu vou selecionar a propriedade password para enviar também, mesmo ela sendo uma propriedade oculta. E aí o que eu quero fazer com isso é fazer a requisição. E aí vocês podem ver que mesmo eu selecionando a propriedade, ela não aparece, justamente pelo fato de que ela é marcada como uma propriedade oculta. Então, ela não é retornada. Para mostrar aqui manualmente como que eu poderia alterar isso, tá? Acho que aqui na infraestrutura, aqui a coluna password, ela está como oculta no modelo user. Então, se eu, por exemplo, acho que eu não posso comentar por ser um JSON, mas se eu quiser remover esse item, tá? E salvar aqui, deixa ele atualizar.
E aí, se eu voltar no Insomnia agora, ele me retorna o campo password, porque ela não está mais oculta. Então, por isso que é muito importante marcar uma propriedade que você não quer que ela seja retornada, porque o script ali, o comando, ele vai inserir essas informações nesse JSON para evitar que o usuário consiga trazer as informações. E caso você queira fazer isso manualmente, vocês também podem alimentar esse campo manual aqui. Esse campo ele nunca vai ser alterado pelo sistema. O sistema só trabalha em cima desse automático. Então aqui pode fazer qualquer inserção manual sem se preocupar com perder essa informação. Bom, agora vindo aqui para outra informação, tá? Já voltar aqui a requisição, eu voltei o password lá e ele ainda está aqui, mas agora ele não vai mais ser retornado. Eu quero mostrar como que o include e como que o select funcionam de diferentes formas, tá? Aqui, por exemplo, nesse include, eu deixei a inclusão do user token, só que eu não coloquei mais nada. E aí o que eu quero mostrar é o seguinte, quando eu faço pelo include, somente trazendo a propriedade adicional, todas as propriedades possíveis do usuário são retornadas, com exceção das ocultas. E também eu incluo as relações aqui de user tokens. Obviamente esse aqui não tem, mas quando esse dado existe, ele também vai ser retornado através do include. Então, se você não precisa manipular nenhum dado, selecionando especificamente o que você quer, você só quer inserir novas informações baseadas no que já existe, você pode trabalhar somente com include. Agora, se você quer limitar os dados do padrão, aí você precisa trabalhar com o select. E você também tem a opção de fazer os dois, tá? Então, caso você queira no select trabalhar com a inclusão, você pode listar as informações que você deseja e aqui também você pode colocar a propriedade que você deseja incluir. Então, aqui ele vai trazer tanto o name quanto o user tokens também, só que agora, diferente do include, ele limitou as informações selecionadas. Beleza? Então é isso. A parte de requisições aqui, eu queria mostrar como o front se comporta em relação ao retorno das informações. E isso serve para qualquer estruturação, tá? Vai servir também para a parte de requisições put, post, delete. Todas elas funcionam mais ou menos do mesmo formato. E, se eu não me engano, todas elas têm esses campos de select aqui, porque todas elas retornam algum tipo de informação depois de sofrer um tipo de atualização ou de criação. Então é muito importante saber utilizar essas duas propriedades também. Beleza? Então é isso. Então, na parte de seleção aqui de requisições é isso. E falou!